Bem-vindo a mais um episódio do podcast da Poracá, onde a gente compartilha pontos de vista novos e inovadores e uma nova consciência sobre os animais. Eu sou Thaís, estou aqui com o Guilherme e se você está preparada para enxergar o seu animal sob uma nova perspectiva, você está no lugar certo. Hoje a gente trouxe esse tema sobre ter dó do seu animal direto dos stories para o podcast, porque teve muita repercussão positiva. As pessoas gostaram muito de entender, de ter esse novo olhar, e é uma das coisas que a gente sempre fala nos nossos atendimentos individuais, principalmente com animais resgatados, que é o quanto, quando a gente pega algum animal que a gente já sabe, principalmente, né, que ele sofreu alguns maus tratos, que ele teve uma vida difícil, a gente passa a enxergar ele com esse olhar de dó. E o que isso traz de ruim para a relação entre vocês? Como que a gente pode ressignificar isso? E como que você mudando esse olhar, você vai mudar também a sua forma de se relacionar e até o comportamento dele. Bom, vamos lá. Então, o primeiro recado que a gente gostaria de dar, antes da gente se aprofundar nesse tema, que pode ser, de certa maneira, delicado, pode gerar alguns gatilhos em quem está ouvindo e as pessoas se identificarem, é que aqui a gente não está querendo julgar e nem colocar ninguém num papel de estar fazendo certo ou errado. A nossa grande missão é trazer consciência a partir de experiências e aprendizados que a gente teve ao longo de todos esses anos lidando com os animais. Tá? Então, se em algum ponto o assunto for delicado para você, entenda que vem de um lugar de muito amor e muito carinho e não só de querer apontar o dedo dizendo que as pessoas estão fazendo errado ou de que os animais poderiam ser melhor cuidados, principalmente porque esse é um ponto de vista profissional. Então, antes da gente começar, a gente gostaria só de que você entendesse que tudo sob um ponto de vista do que efetivamente vai ser melhor para a saúde física e emocional deles. Muito importante isso, né? Porque é realmente uma coisa muito do ser humano, da gente ter esse olhar de compaixão, mas um pouco de dó, porque a gente consegue racionalizar, entender tudo que aconteceu. E realmente não é sobre a gente falar o quanto isso é errado, né? Não é para você se sentir mal ou se sentir uma má pessoa por ter esse olhar, não é sobre isso. É sobre como a gente mudar um pouquinho essa visão vai favorecer uma relação mais leve. Porque até a gente compartilhando nos stories, algumas pessoas mandaram pra gente o quanto, quando você olha para o seu animal a partir de todo o sofrimento e você começa a pensar o quanto você precisa, a partir de agora que ele está sob a sua responsabilidade, ser super protegido, você precisa sempre tentar dar o melhor possível, você precisa ser o seu melhor, você precisa evitar que ele passe por mais situações difíceis, mais situações estressantes, isso acaba se tornando um peso, porque é claro, você realmente quer que ele viva o melhor, você quer evitar que ele tenha mais sofrimento, mas aí a gente se coloca nesse lugar de ser extremamente responsável por ele só ter momentos felizes, né? E por mais que a gente tente, isso não é possível. Vai acontecer algum dia, algum estresse, algum momento, alguma situação que ele vai acabar ficando um pouco estressado, que ele não vai gostar tanto, e muitas pessoas se cobram disso. Nossa, ele já sofreu tanto e agora eu vou ter que deixar ele sozinho em casa por meia hora, isso vai ser tão difícil. Então é muito esse olhar também do peso que a gente carrega, olhando para o animal com dó, né? Com o quanto ele já sofreu. Também não estamos aqui para colocar regras ou imposições de como as coisas devem ser feitas, né? Uma frase que eu já me deparei muito atuando profissionalmente com os animais é de cuidei de cachorro minha vida inteira, né? Eu tenho gatos minha vida inteira, eu sou gateira, sou cachorreiro. E aí que vem a primeira revolução assim nessa linha de pensamento em relação a como cuidar dos bichos, de que nem todo animal é igual, então a gente entender efetivamente a particularidade do indivíduo que a gente está analisando, se a gente está oferecendo o que realmente ele precisa. E aí o que vem muitas vezes de encontro, né, às vezes até confrontando a opinião de profissionais ou recomendações que a gente recebe, é a questão emocional do tutor com o próprio animal. Então, tem até aquela máxima dos médicos de que onde entra emoção eu não ponho a mão,
porque a ligação, o vínculo, né, essa questão emocional, ela realmente afeta muito a nossa tomada de decisão e às vezes, né, a gente ao se emocionar com uma história de um animal que sofreu, que foi resgatado, que a gente não sabe exatamente o que aconteceu até ele chegar na nossa casa, ou por mais que ele tenha vindo de um criadouro, que a gente conheceu as instalações e não achou o lugar mais confortável possível, achou meio sujo às vezes, Às vezes era o último da foi o ninhada, último né? da Foi ninhada. rejeitado por todo mundo. Era o que ficava mais no fundo, não conseguia mamar sempre que queria. Então esse lado às vezes nos emociona e aí pode levar a gente para esse caminho um pouco perigoso no sentido do que isso vai ter de consequência para a vida desses animais, na maneira como que a gente lida, como que a gente conduz e ajuda ou não, né, a enfrentar os maiores desafios e adaptá-los na nossa vida humana, lembrando que todo o contexto que os animais domésticos vivem não é o natural para eles, talvez nem para a gente também, né, o jeito que a gente vive hoje em dia, mas é sempre, acho que a grande missão, o mindset que a gente tem que ter é de prepará-los para essa vida humana, a nossa rotina, e ele conseguir lidar com tudo que vai fazer parte da vida dele sob a nossa responsabilidade. Vou trazer um exemplo prático, assim, para você entender melhor o que a gente está querendo dizer. A gente foca muito, assim, por exemplo, em animais ou que têm ansiedade por separação, que não conseguem ficar sozinho, ou animais que são muito medrosos, tá? Então, usando esses dois exemplos, parte do processo de você ajudar esse animal a melhorar a inteligência emocional, a ter melhores comportamentos, a deixar de ser tão medroso ou tão inseguro quando ele fica sozinho, é expor ele a um leve desconforto, um leve estresse de uma situação que ele está aprendendo a lidar. Calma, que não é você deixar ele sozinho ou colocar ele de frente com o que ele tem medo, mas, por exemplo, fazer ele enfrentar um pequeno desafio, como ao invés de comer a comida do pote, ele comer a comida espalhada no chão. Para alguns animais muito inseguros, isso já é um enorme desafio. Só que é esse pequeno estresse, é ele conseguir lidar com esse desafio, que é muito pequeno, mas para ele já é um desafio mental grande, só de mudar a forma como ele está acostumado a lidar com as coisas, que vai fazer com que ele se torne cada vez mais forte, cada vez mais resiliente, com que ele tenha cada vez mais capacidade de lidar com algumas coisas que fogem do que ele está acostumado da rotina. E pra gente, emocionalmente, é muito desafiador pensar, esse animal já passou por tantas dificuldades e agora para ajudar ele, eu preciso colocar dificuldades na vida dele, né? É um pouco contraditório. Só que é isso que ele precisa para ele conseguir superar esses problemas comportamentais que ele está tendo, essa dificuldade emocional. Então a gente tem que encontrar esse meio do caminho entre super proteger e expor ele a pequenos desafios que ele seja capaz de lidar. A gente não está falando que não é para você proteger seu animal e nem que você deve deixar ele lidar com as coisas sozinho. Não, nunca é nenhum dos extremos. Mas a gente tem que sair do lugar de só ter dó e falar, vou poupar ele de qualquer coisa e começar a enxergar esse caminho de realmente conseguir pensar que, independente do que ele passou, o que ele precisa agora de você é um direcionamento, é que você fortaleça esse emocional dele. Aqui eu lembro muito de uma frase e de uma cena de um filme que eu vi. A frase é de que filhos a gente precisa preparar para o mundo, não para a gente, né? E instintivamente, às vezes, esse cuidado paterno e materno faz com que a gente queira, né, querer que os filhos fiquem o mais próximo da gente, dependam da gente, a gente consiga proporcionar tudo o que eles precisam. Quer evitar que eles se deem mal, né? Então você sabe que, poxa, se você for por esse caminho, pode ser ruim. Alguém pode enganar, ele pode se frustrar, as coisas podem dar errado na vida dele. E aí eu lembro muito de uma cena do filme, da biografia do Ray Charles, do pianista, que ele tinha um problema visual, né? Ele não tinha visão desde que nasceu, pelo que eu me lembro. E é uma cena do filme onde a mãe dele, com ele bem pequenininho, assim, ele aprendendo a andar e se virar dentro de casa,
ela segurando muito a emoção dela para ela não interceder a todo momento, para ficar facilitando as coisas para essa criança, porque ela sabia que um dia esse cara ia precisar se virar sozinho. Ela não ia estar ali do lado dele o tempo todo para conseguir superar todos os desafios que aparecessem. E talvez isso tenha sido o grande diferencial dele ter virado a pessoa que ele foi. Ele tinha grande autonomia, viajou o mundo, apresentou shows, turnês e tal, mas muito dessa criação me chamou muito a atenção, dessa consciência da criação que ele teve, né, do adulto ali responsável por ele, de certa maneira. Não vamos aqui discutir se foi o jeito mais gentil ou não, né, o jeito mais positivo, falando de treinamento, mas foi uma maneira que ela encontrou ali que ela entendeu que ela precisava preparar aquele ser humano que tinha, de certa maneira, uma limitação para o que daí vier, para o desafio. E é esse o mindset que a gente tem que ter de quando a gente cuida de um animal, né? A gente tem muito esse olhar humano do que é o cuidar bem. E eu sempre falo isso nos atendimentos, e muita gente, depois que cai essa ficha, até volta depois de um tempo agradecendo. A gente recebe depoimento, e o que é para a gente também uma grande recompensa pelo trabalho, que a gente tem uma visão humana sobre o que é cuidar bem, sobre o que é estar bem cuidado. E isso não necessariamente é exatamente o que é cuidar bem da espécie do animal que está sob nossa responsabilidade. Então, essa a primeira mudança de visão que a gente precisa, e entender. Foi até o que a gente colocou nos stories, de que não que esteja tudo bem de que esse animal sofreu, de que ele tem um passado difícil, mas a gente não é nem justo com ele a gente colocá-lo num lugar de que ele é mais frágil e mais vulnerável, né? Eu acho não, para mim é algo que eu já pensei sobre o assunto. Talvez os humanos mais fantásticos que eu conheço são os humanos que tiveram as histórias mais difíceis, superaram os desafios, que foram realmente uma barra para eles, assim. Não sei se vocês já conhecem o Tony Robbins, né? Ele tem até um documentário na Netflix. Ele tem uma história extremamente difícil com a mãe dele, com a infância dele, e você olha o ser humano que ele é capaz de realmente ajudar a impactar milhões de vidas através dos livros, das palestras, dos cursos que ele faz hoje em dia. Faz já ao longo de décadas, né? Então a questão é muito essa, assim, a gente olhar exatamente o que aquele animal, o que aquela espécie precisa, o que é o estar bem cuidado para aquela espécie, e a gente favorecer que ele simplesmente coloque em prática o que ele precisa colocar e supere os desafios que ele precisa superar para ele continuar não progredindo, mas prosperando como vida, né? E nada é estático. Então a gente não pode cair nessa de que, poxa, um animal passou por situações muito difíceis, ele não teve casa, ele já passou frio, ele já passou fome, e aí a partir de agora o que ele merece é muita comida, é uma casa quentinha onde não tenha nenhum barulho que incomode, ninguém interferir na qualidade de vida dele. É lógico que isso seria o mundo perfeito, mas o mundo não é perfeito. Então essa é a grande sacada da gente olhar para essas situações e realmente proporcionar o que eles precisam, que é realmente uma habilidade, falando neurologicamente, uma plasticidade cerebral de conseguir superar desafios. A resiliência que a gente tanto fala para os humanos também existe dentro do cérebro dos animais. As estruturas do nosso cérebro comparadas às deles são muito parecidas. Então, toda essa habilidade que a gente enxerga às vezes que a gente precisa desenvolver, que a Tá já falou de inteligência emocional e a gente tanto fala nos nossos conteúdos, também é a grande chave para a gente entender de qual que é a melhor maneira de cuidar e por que a gente não precisa ter dó desses animais. E aí, só complementando, por exemplo, é claro que ele merece, esse é o mínimo que ele tem que ter, né? Um lugar confortável, comida, uma nutrição adequada, mas é mais no sentido de não levar para aquele extremo realmente de, por exemplo, super alimentar. Então, um animal que começa a ficar obeso, porque a gente tem dó de falar que não, então ele pede tudo que a gente come, às vezes é uma coisa que nem faz tão bem para ele, que ele não deveria comer, mas aí a gente tem dó porque ele, né, já passou fome. Então, e a gente tem condição de dar, né? Lógico, graças a Deus, não né? vai faltar pra gente se a gente dividir com ele, e aí que entra a parte emocional do humano, né? Então a gente sempre aproveita para entender como que você até pode, por exemplo,
dá o que ele está querendo, mas como que a gente pode aproveitar isso para já instigar ele a ser melhor através desse alimento que você já ia dar? Então essa é uma dica que a gente sempre passa para os tutores. Então, se é um gatinho, se é um cachorro, ao invés de você só dar esse pedaço de comida que você ia dar direto na boca dele, coloca dentro de algum brinquedo, coloca em cima de algum lugar que ele tem que subir, se for um gato. Começa a estimular ele a lidar com as coisas da vida, ter uma vida mais dinâmica mesmo. Então também a gente não gosta, né? Não pode fazer nada ou o que você está fazendo é errado, mas sair desse olhar de eu tenho dó, de que ele é uma vítima, de que ele não tem poder de ser melhor, né? Da gente ter que dar tudo da maneira mais fácil possível e passar para um olhar empoderador. Então a gente ter compaixão, a gente entender, poxa, né? Esse ser vivo realmente passou por várias coisas, mas a partir dessa compaixão, como que eu posso ajudar ele a ser ainda mais incrível? Como que juntos, eu e ele, a gente pode ter uma vida muito mais legal, ele pode se tornar um animal melhor. E aí vira um olhar mais de aventura. O Guilherme tá interrompendo aqui. Não, é porque você tocou num ponto que para mim não é desde sempre que eu tenho essa visão e que eu aprendi esse conceito, que é a diferença entre empatia, entre compaixão. A empatia é uma habilidade, né, uma capacidade da gente sentir o que um outro está sentindo, né? Então é realmente uma virtude humana, né? Algo que realmente faz parte. E é muito difícil a gente ver um animal sofrendo e a gente não sofrer junto. Só que agora a compaixão, ela já entra num mindset, né? Desculpa ser redundante com a palavra aqui, mas é de realmente assim, tá, eu sinto que ele está sofrendo, eu sei que esse sofrimento é real e que é algo difícil para ele, mas o meu lado de compaixão, ele consegue enxergar, além desse sofrimento, o que esse animal precisa para sair dessa condição, o que ele precisa para lidar melhor com tudo isso. E aí fazendo uma relação direta com a vida dos pets, por exemplo, um animal que não lida bem com uma série de fatores que acontecem fora da casa dele, como ir ao veterinário, ir para o banho e tosa, viajar, ficar hospedado em algum lugar, às vezes até um passeio mesmo é algo estressante, né? Não consegue desfrutar de um parque ou ir para uma praia junto, ele está sempre estressado, sempre muito ansioso. A empatia só nos coloca nesse lugar da gente sofrer junto com ele, falar, nossa, é horrível ir no veterinário, nossa, como é ruim quando ele precisa ficar hospedado e a gente fica separado, quando ele fica sozinho em casa. Agora, a compaixão faz com que a gente enxergue no dia a dia desse animal oportunidades da gente prepará-lo e falar, tá, eu sei que é difícil, eu sei que ele sofre nessas situações, mas o que ele precisa para conseguir lidar melhor com tudo isso? O que eu preciso fazer para ajudá-lo a ser um passeio mais tranquilo, a conseguir ir no veterinário e não sofrer tanto ou ficar depois dias, né, sob aquela influência de estresse de um evento tão difícil que foi para ele. Então essa é a sacada que para mim a gente tem que ter em mente, assim, a gente não precisa tanta empatia, a gente precisa de muito mais compaixão e isso, se a gente for olhar até entre a nossa própria espécie, da gente ter compaixão com outros seres humanos, é a real virtude que a gente precisa trabalhar na gente, né? Acho que todo mundo tem como uma evolução humana ter cada vez mais compaixão por todos os seres vivos, não só por uma espécie ou outra, ou só por um animal que é nosso, ou o do outro eu não tô nem aí, sabe? É uma compaixão de conseguir ajudar e ser esse caminho para outra vida conseguir lidar melhor com situações que podem às vezes até ser rotineiras, como é o caso de um passeio. E eu tenho certeza que algumas pessoas, não são todas talvez que já passaram por isso, mas algumas pessoas até conseguem relacionar o quanto às vezes quando alguém age com você a partir de dó, fala, ai, eu tenho dó de você e tal. Tem gente que não gosta, olha lá, o Guilherme já falou, odeio, que se sente mal, porque coloca num lugar de desempoderar mesmo. Inferior. Isso, é isso que eu ia falar, de ser inferior. Então, eu sou o melhor, né? Você é inferior, eu tenho dó de você. Então, eu sei que essa palavra, enfim, que a gente usa isso de várias maneiras, mas pensa realmente como essa consciência, esse modo de enxergar as coisas. Se a gente olha para o nosso animal com dó, a gente está tirando o poder dele, tirando a capacidade dele realmente
de se tornar melhor. A gente coloca ele dentro da caixinha de que ele sofreu muito, então ele é um coitado pro resto da vida, né? E não é isso. A gente tem que mudar e passar a enxergar ele. A gente até falou assim, pra mim essa é a palavra, enxergar ele pelo potencial que ele tem. Então, onde que a gente pode agora chegar juntos nessa vida? Até onde eu posso te levar? Quantos desafios a gente vai superar juntos? Você saiu desse lugar e agora a gente vai para um lugar totalmente... Eu vou te levar para um lugar totalmente diferente. Eu vou te tirar desse lugar de sofrimento e você vai passar a ser um ser extremamente confiante, extremamente animado. Até lembrei que uma pessoa até compartilhou no direct com a gente, que depois do atendimento individual com o Guilherme, realmente essa chave mudou na cabeça, e aí parando de super proteger o gatinho, por exemplo, que antes só dormia e comia, ele passou a ser mais confiante, mais feliz e mais brincalhão. Então, só da gente mudar esse olhar já muda toda a relação e reflete no comportamento do animal. Falando dos gatos especificamente, eu sempre brinco que os gatos, eles treinam o humano a fazer tudo exatamente do jeito que eles querem, do jeito que eles gostam. Só que isso não necessariamente representa que é do jeito que eles mais precisam para eles continuarem sendo gatos, né? Então, a gente fala muito da parte cognitiva também, além da importância do emocional. A parte cognitiva, ela é a primeira a se deteriorar quando ela não é muito usada. Por isso que até quando chega na fase de idoso mesmo, é super legal a gente continuar com jogos que desafiam essa parte intelectual do animal. Então, para um gato, né, é lógico que para ele a gente olha e parece muito confortável. Nossa, ele pode dormir o dia todo. Nossa, a vida desse gato é muito tranquila, muito fácil. Quem dera eu, né? O dia que eu me aposentar, eu quero ter a vida que o meu gato tem. Só que não é necessariamente isso que mais vai fazer bem para esse animal. E a gente fala isso porque a gente não vive isso, né? Imagina você o dia inteiro só deitada, talvez assistindo TV, sem propósito, tem uma função, recebendo comida, mas assim, por meses, por anos, né? Não é umas férias e tal. Em algum momento isso reflete na saúde mental, reflete na saúde física. Você vai você vai começar a se sentir talvez um pouco mais depressiva, isso, né? A partir do momento que a sua vida se resume a só isso, será que você ainda continua valorizando a boa comida e a oportunidade de descansar, né? O descanso, ele existe porque é muito bom depois que a gente se cansa. Agora, se a gente não se cansa, como que a gente vai valorizar um momento de descanso, né? São polos opostos de uma mesma coisa. Então, essa é a visão que a gente tem que ter. Isso que a gente não está entrando aqui toda na parte neurológica mesmo, né? De endorfinas, do quanto isso favorece a saúde emocional. Então, a gente realmente olhar para essa qualidade de vida, né? Além do que o nosso cérebro engana achando que é gostoso, que é confortável. Aqui eu achei legal trazer para compartilhar também que pessoalmente e profissionalmente foi uma das maiores transformações de comportamento que eu já vi acontecer. Foi um caso que eu tive a oportunidade de participar, que passou até acho que no programa de televisão, foi na época lá do Alexandre Rossi, que era um animal cadeirante. Ele era mestiço de Fox Paulistinha, um terrierzinho, extremamente agressivo, reativo com tudo, não podia entrar visita na casa dele, não era qualquer manipulação, às vezes até da tutora que ele tolerava. A tutora tinha a liberdade dela seriamente também prejudicada pelos cuidados que ela achava que ela deveria ter com esse animal. E essa foi até uma das conversas, assim, fora das câmeras, fora do momento de gravação, de falar, poxa, a gente, assim, honra muito tudo que você fez, né? A gente não consegue nem imaginar todo o processo, só quem já passou por isso sabe a barra que é ter um animal com tamanha restrição e tamanhas exigências de cuidado com a saúde, mas ele ainda é um cachorro. Ele ainda é um cão de uma espécie específica, né? De uma espécie diferente da nossa, e ele tem o direito, e eu lembro que foi exatamente esse o termo usado na conversa, ele tem o direito de ser tratado como um cachorro. E aí, a partir dessa virada de chave, assim, a mulher, nossa, eu lembro da fisionomia dela mudando assim, nossa, faz todo sentido isso que eu estou ouvindo. E a partir disso, ela mudou realmente a maneira como ela passou a enxergar
todos os cuidados que o cachorro dela precisa. É lógico que ele era, às vezes, mais vulnerável que outros, ele precisava de um cuidado maior, mas ele ainda precisava ser tratado como um cachorro, e isso não é nada ruim, nada pejorativo. E aí, a partir disso, o treinamento fluiu, deu muito certo e realmente mudou a qualidade de vida até da família de uma maneira geral. Por exemplo, o namorado dela podendo frequentar mais a casa dela, o cão conseguiu criar vínculos com amigos, com pessoas, parentes que frequentavam a casa dela, que antes ele nem tolerava a presença no mesmo ambiente. Então tudo isso abriu uma porta, essa virada de chave em como ela enxergava a situação de um cachorrinho mais vulnerável, possibilitou melhorar a qualidade de vida de um sistema como um todo. E é disso que a gente sempre fala sobre o cuidado integrativo de saúde, sobre comportamento, que não se baseia só sobre o cão ou só sobre o humano. A gente tem que realmente olhar tudo de uma maneira integrada e buscar essa melhora na qualidade de vida e todo mundo viver bem juntos da melhor maneira possível. E aí, até dentro disso, eu acho legal lembrar que os animais, eles têm essa programação dos traumas que eles sofreram, eles têm associações com determinadas situações, às vezes uma dificuldade de lidar com algumas coisas, mas eles não ficam pensando igual a gente em tudo que eles já passaram. Então é até mais justo que a gente trate eles a partir da vida que eles estão vivendo agora, porque a gente que vive ou no passado ou no futuro, eles vivem no presente. Então a gente olhar para ele, tratar ele como se ele ainda estivesse no passado, não traz nenhum benefício para ele. Às vezes ele até não consegue nem entender o que está acontecendo, né? Porque, poxa, agora tá tudo bem, já passou, né? Então, encontrar esse meio termo sempre da gente respeitar as dificuldades que ele tem, entender quais são os limites, o que ele consegue lidar ou não, colocar ele em situações um pouquinho desafiadoras sem super proteger. Então, sem blindar ele de tudo completamente e, claro, sem colocar ele em situações que ele ainda não está preparado. Exato, então é um meio termo a gente encontrar um caminho saudável de como cuidar dos nossos animais, de como a gente proporcionar todas as habilidades que eles precisam para viver a nossa vida humana, né? E vale até assim como um conselho, né? Se é que cabe aqui um conselho falando especificamente de um caso, assim, eu sei que é um podcast e eu nem sei exatamente quem está ouvindo aqui essa mensagem, mas faz uma lista, mesmo que seja mental, assim, de que situações que para você e para o seu cão ou para o seu gato são as mais desafiadoras. E a partir de você conhecer esse desafio, é que você vai conseguir entender um caminho, às vezes, saudável para, aos poucos, prepará-lo, né? E você também preparar o seu emocional para construir um caminho de lidar com tudo isso, né? E essa é a grande sacada do adestramento, do treinamento, da educação, seja lá o nome que você queira dar para isso, mas é a gente enxergar uma aproximação gradual de um objetivo final. Fala, poxa, então se é super difícil passear na rua, o que eu posso começar a fazer dentro de casa e no caminho até a rua para isso se tornar mais agradável, mais positivo? O manejo veterinário é difícil, tais barulhos incomodam muito, né? Que receber visita em casa, enfim, faça uma lista dessas dificuldades que precisam ser superadas e você no dia a dia tentar buscar pequenos desafios que vão de alguma maneira proporcionar uma base, né? Um alicerce de treinamento para depois conseguir chegar na real situação desafiadora, tá? Não adianta a gente querer sair desse lugar de não acontece nada, super proteção e colocar um animal exposto direto no momento que para ele vai ser horrível. Isso, tem uma frase muito importante que a gente fala no nosso curso de inteligência emocional, que é: o mundo deve ser do tamanho do seu animal, do tamanho que ele consegue lidar. Então, sempre tenha esse olhar de que você precisa, é lógico, ser o guardião, ser a tutora, ser a pessoa que não coloca ele em situações que vão ser desagradáveis, que não vão trazer bons aprendizados, que vai gerar só estresse. Mas também, como a gente falou várias vezes durante o episódio, não colocar ele dentro de uma bolha, né? Não super proteger. Então, se você quiser até dar uma olhadinha nesses stories que a gente fez, tá no destaque inteligência emocional, tá mais pro finalzinho lá, vai rodando até você chegar. E
se você gostou desse episódio, compartilha com uma amiga, com alguém que você conhece, que tem um animal resgatado, que pode estar passando por alguma dificuldade, que você sabe que sente esse peso, às vezes, realmente de ter que fazer de tudo e parece que nunca tá bom, né? E que você tem que estar sempre sendo o melhor para esse animal. Vamos tirar um pouco desse peso e trazer esse olhar mais leve de aventura, de superar desafios, de aproveitar o potencial desse animal. E como uma troca para nós também, deixa aqui na avaliação 5 estrelinhas para esse podcast chegar até mais pessoas. Se você compartilhar no Instagram, marca a gente lá, @poracá. E muito obrigada por ter nos ouvido e por hoje escolher expandir a consciência sobre o seu animal.